Colossenses, capítulo 2. O Diego já leu esses versos no início do culto, mas eu quero, mais uma vez, pelo menos alguns deles, nós vamos ler de novo. Mas o texto hoje que nós vamos estudar, continuar estudando, na verdade, né? A carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos voltar ao capítulo 2, especificamente a partir do verso 4, mas eu gostaria de frisar novamente alguns versos. Por exemplo, o verso 4 de Colossenses 2. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês em espírito, estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm. Guardem essas duas palavras. Ordem e firmes. O R bem puxado do interior de São Paulo, para quem gosta, ordem e firme. Viu? Ordem e firme, Carol. Ok? Guarde aí, pra você não esquecer. Aí, nós vamos lá para o verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Assim como receberam, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Depois eu gostaria que vocês fossem lá para o verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Senhor, mais uma vez nós oramos, primeiro em agradecimento, Senhor, pela Tua palavra, em agradecimento por estarmos livres aqui, Senhor, podendo Te louvar, cultuar ao Senhor, entre irmãos, entre amigos. Pai Santo, obrigado por essa oportunidade. Senhor, eu quero também colocar diante do Senhor, como eu disse aqui nos avisos, as crianças, os jovens, os pais desses alunos, os professores, ou as pessoas que trabalham nas escolas, ó Pai, estão voltando verdadeiramente essa semana para as aulas, e nós não sabemos como isso vai ser, como isso vai acontecer. Senhor, mas de uma coisa nós temos certeza, que o Senhor continua no controle. Pai Santo, eu peço as suas bênçãos sobre essas crianças, sobre esses pais, sobre os professores, sobre aqueles que trabalham nas escolas. Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, Pai, e que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Seja, Senhor, com os pais, com as crianças, especialmente agora aqui da igreja, que eles também possam ter sabedoria, essa sim, vinda do Senhor, para lidar com tudo, Senhor Deus. Senhor, fale conosco mais uma vez, como já foi orado aqui, através da Tua palavra, Senhor Deus, e que possamos sair daqui transformados por ela. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então, vamos dar hoje, então, continuidade ao nosso estudo na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ok? O intuito dessa carta foi de combater as heresias que estavam sendo infiltradas na igreja, tenho dito isso semana após semana, mas também enfatizar a suficiência, a preeminência de Cristo na igreja. Cristo, o cabeça da igreja. Cristo, o cabeça do corpo, que é a igreja. Já falamos sobre os primeiros versos aqui, semana passada, do capítulo 2, e hoje então nós vamos focar a partir do verso 4, como eu disse, ok? Uma coisa que Jesus nos garante, tem muita coisa que o povo diz, que a palavra de Deus diz e que nos garante, mas que não é verdade. Tem muita coisa que é falada hoje,
Tem muita coisa que é dita, que a palavra de Deus faz isso ou aquilo outro, que o Senhor faz isso ou aquilo outro, mas que é mentira. Mas tem uma coisa que o Senhor Jesus garante por sua palavra. Se tem uma coisa que vai acontecer na vida do crente, é que neste mundo teremos aflições. Ok? Mas a boa notícia é que se nós estivermos em Cristo, nós passaremos pelas aflições e teremos vitória. Porque nós estamos em Cristo, ok? Nós estamos em Cristo e nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Carlos, você precisa, por favor, falar para ele que não tem tradução, não pode. Não pode, desculpa, não pode, ok? Nós não estamos autorizados a fazer, ok? Desculpa, vamos lá, retornando aqui. Então, se tem uma coisa que Cristo nos garante é que nesse mundo teremos aflição, mas que se estivermos nele, somos sim mais que vencedores, amém? Então, isso sim nos é garantido, ok? Então, por isso eu vejo, eu orando e tentando encontrar, ou tentando entender o direcionamento de Cristo para esse tempo que nós estamos vivendo, eu me deparei com a carta de Paulo aos Colossenses, que é uma carta que é conhecida como a carta que a igreja contemporânea também, todas as cartas são, mas principalmente Colossenses. Por quê? Porque primeiro, nós estamos vivendo um mundo de total e completa apostasia, as pessoas virando-se as costas para Deus, ok? Segundo, porque nós estamos vivendo num mundo em que heresias, em que coisas estranhas, misticismo e tudo quanto é porcaria tem adentrado a igreja, ok? É um tal de sal grosso, é um tal de lenço não sei das quantas, de cajado não sei da onde, de terno não sei do que, heresia pura, ok? Então, nós estamos vivendo esse tipo de realidade hoje dentro das igrejas, ok? E o pior é que, eu não sei se eu fico triste, eu não sei se eu fico feliz, é que a igreja que prega a sã doutrina está vazia. E a igreja que prega essas coisas estão cheias. Agora, eu te digo por quê. Por quê? Porque as pessoas estão enchendo essas igrejas. Por quê? Porque elas querem ir lá para ouvir o que elas querem ouvir. Ok? Enquanto que quando pregamos a sã doutrina, nós vamos sempre ser exortados, nós vamos sempre ser prensados contra a parede e dizendo para nós, precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. E nós não queremos ouvir essas coisas. Então, se vocês estão aqui, considerem-se privilegiados, vocês são tudo doidos, igual eu. Amém, Marcos? Você é doido igual eu sei. Ok? É isso aí. Então, gente, nós precisamos vir à igreja com a mente preparada para ouvir o que a gente não quer. Mas mesmo você vindo com a mente preparada para ouvir o que você não quer, eu quero que você se sinta encorajado por isso. Porque nós precisamos ser encorajados pela palavra do Senhor. E é exatamente isso que Paulo faz. Lembra quando eu falei que Paulo ele não esteve nessa igreja, tanto que nós lemos aqui, né? Então, Paulo ele não esteve lá, mas ele mandou um escudeiro fiel, Epáfras. Epáfras foi quem fundou essa igreja na cidade de Colossos. Então, o que aconteceu? Essas heresias começaram a adentrar a igreja, Epáfras se deparou com isso, falou assim, opa, peraí, isso aqui não foi o que Paulo me ensinou e não foi o que eu ensinei à igreja, então eu vou lá falar com Paulo. Vai lá, fala com Paulo na prisão, Paulo, está acontecendo assim, 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 eu não estou dando conta de rebater. Então peraí, vou escrever uma carta para eles. Está aqui a carta aos Colossenses, rebatendo tudo isso, ok? Então, nós vamos ver hoje que Paulo, a partir do verso 2 do capítulo 4, ele continua o seu argumento e agora ele vai falar em defesa da fé, que é exatamente o título dessa noite da mensagem, em defesa da fé, ok? Então vamos lá, Colossenses 2, 4 e 5, acompanhem comigo a leitura, por favor. Colossenses 2, 4 e 5, diz assim, eu lhes digo isso,
para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Lembra que eu falei no começo, com o sotaque bem interiorano? Firmes e ordem, né? Temos que viver assim, ok? Paulo destaca aqui que, apesar de ele estar ausente, ele se alegra porque os crentes estão vivendo em ordem e estão firmes na fé em Cristo. Primeira coisa que aprendemos com esse texto, igreja, que a igreja deve ter disciplina. A igreja deve ter disciplina. Crente tem que ser disciplinado, biblicamente falando. A igreja tem que ter disciplina, ok? E quando ele usa essas duas palavras, ordem e firme, lembra? Paulo, ele sempre usa de linguagens que são, vamos dizer assim, comuns naquele tempo. Por exemplo, ele usa a linguagem aqui, nesse caso, a linguagem militar. Paulo usa às vezes a linguagem do esporte, para dizer que nós somos atletas de Cristo, vamos dizer assim, que nós corremos a corrida que nos foi proposta, não é isso? Mas também ele nos chama de soldados de Cristo muitas vezes, ok? E aqui mais uma vez, ele usa essa linguagem militar, uma conotação militar. Por quê? Porque eles sabiam o que Paulo estava dizendo, eles entendiam o que Paulo estava dizendo quando Paulo usava essa linguagem, porque eles estavam acostumados com ela. Ok? Então Paulo usa primeiro a palavra ordem. Pensando no contexto militar, essa palavra dá a ideia de quando os soldados estão enfileirados. Ok? Quem aqui já serviu o exército? Quem aqui já fez tiro de guerra? Uai? Ninguém? Não, pelo menos um. Aí, fala aí como é que é no tiro de guerra. Fala aí como é que é no exército. Tem que ficar em fila, tem que cobrir, não é verdade? Para ter o distanciamento correto, ficar em sentido. Então essa é a posição, ficar firmes. Entrar em ordem, enfileirados, em posição de sentido, pronto para a batalha. Marchar em direção à batalha. Esse é o sentido de ordem. Aqui, vocês estão devagar, ninguém, eu estou de cara aqui que ninguém foi para o tiro de guerra, ninguém foi para o exército, o que é isso? Quando era quinta série, eu tinha um professor de educação física, que inclusive é meu amigo até hoje, toda vez que eu vou para a minha cidade, eu vou visitar o professor Luiz Bonfim, que foi um exemplo para mim, os amigos aí da minha cidade que estiverem assistindo, diga isso para ele. O professor Luiz Bonfim, na quinta série, eu tinha 12 anos, tinha que ir de uniforme para a educação física, era short vermelhinho e camiseta branca. Jurava bandeira, cantava hino nacional e corria em fila. E ai se sair da fila. Ai se sair da fila. O negócio era sério. Então isso é ordem. Isso é ordem. Sabe assim? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, precisa existir ordem na igreja. Por quê? Naquele momento, lá e então, estava meio que uma desordem. E Paulo fala, olha, mas eu me alegro. Paulo, claro que Paulo, ele está usando aqui de uma certa ironia, porque o Epáfras acabou de falar que estava meio que uma bagunça lá, e fala assim, mas eu me alegro, vocês estão vivendo em ordem, em firmeza. Se vocês não estão, então que vocês voltem a viver assim. Entende? É um apelo de Paulo, é um apelo que Paulo está fazendo. Firmeza, também, pensando na linguagem militar, significa sólido, imóvel. Vocês já viram a tropa de choque? Tropa de choque está lá com os escudos, assim, ó. Tá ruim? Muita interferência. É hoje, hein? Então, vocês já viram a tropa de choque? Tropa de choque, principalmente quando eles estão com os escudos, eles estão ali em posição, ali firmes, que se alguém bater ali, vai voltar. Se alguém bater naqueles escudos, se alguém bater nesses homens, eles vão voltar, porque além dos que estão na frente, os que estão atrás estão dando suporte para que eles não se movam, é como se fosse uma parede. Se alguém bater ali, vai voltar. Melhorou, né? Estou aqui. Por isso que eu não gosto desse microfone, que eu tenho que ficar...
Melhorou? Melhorou? Ok. Então, é isso, ok? Firmeza. Coisa que não está acontecendo nesse sistema hoje de som e de microfone. Então, a coisa que não tem hoje é ordem e firmeza nesse negócio. Mas vamos lá, continuemos, ok? Então, vamos lá. Então, ordem e firmeza, igreja. Falando sério agora, voltando aqui. Ordem e firmeza. Ordem e firmeza. Lembrem-se dessas duas palavras. A Paula gosta quando eu falo isso, ela dá risada até, ela já até sabe o que eu vou falar. Se você não se lembrar de nada que eu falar essa noite, se você sair daqui e não lembrar de nada, lembre-se, igreja, vocês precisam viver em ordem e precisam estar firmes em Cristo. Amém? Continuemos. Colossenses 2,6. Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo então nos lembra do compromisso que temos em Cristo. Vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ok? Eu sei que é muito fácil, ou não deveria ser, mas é fácil você receber o Evangelho e você morrer de amor pelo Evangelho e esse amor 48 horas depois desaparecer. Se esvair, simplesmente foi. E aí você tem que ser lembrado disso o tempo todo, eu tenho que ser lembrado disso o tempo todo. É muito comum isso acontecer. Principalmente quando coisas que nós não gostamos acontecem nas nossas vidas, nós começamos a perguntar por que Deus, por que essas coisas, por que isso, que aquilo outro, e as suas promessas. Mas lembra da promessa no começo? Lembra da promessa que Jesus fez? Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então, fica firme, irmão. Tá ruim? Pode piorar, fica tranquilo. Ok? Então vamos lá. Então Paulo ele lembra do compromisso que temos em Cristo. Conversão, gente, igreja, conversão tem como resultado o reconhecimento do senhorio de Cristo em nossas vidas. Cristo, eu costumo dizer, e eu sempre lembro vocês, que Cristo ele não é só o meu Salvador, Ele é também o meu Senhor. Existe uma diferença aí, ok? Existe uma diferença que nós precisamos identificar essa diferença. Glória a Deus que Ele é o meu Salvador, mas não fica só aí. Ele é também o meu Senhor. Então, conversão precisa ter como resultado o reconhecimento disso, do senhorio que Ele tem na minha vida. Conversão tem como resultado obediência. Obediência a quem? Ao meu Senhor. Conversão tem como resultado sermos cada vez mais parecidos com o meu mestre. Quem é o meu mestre? O meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Isso é conversão. Conversão não é só você achar ou simpatizar pelo Evangelho, não é só você concordar com a causa de Cristo, ou com a causa do apóstolo Paulo, ou com a causa do pastor Leandro. O pastor Leandro é legal, não é tão legal assim, mas eu gosto um pouco dele, então eu estou lá na causa dele. Não é a minha causa, não é a sua causa, não é a causa de Paulo, é a causa de Cristo. É para Ele que precisamos olhar, é para Ele que nós precisamos fazer. Ok? Então vamos nos lembrar dessas coisas. Conversão tem como resultado sermos mais parecidos com Cristo. Cristo, Ele é o nosso mestre, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o todo-poderoso, Ele é o ungido de Deus, Ele é o nosso Salvador. Pense nisso, pense nisso. Depois Paulo continua. Do verso 7, que nós acabamos de ler, enraizados, firmados na fé, enraizados, edificados. Paulo agora usa a linguagem do jardim, das plantas, enraizados. Você acha que esse povo sabia o que era lavoura? Claro que sabia. Eles viviam disso, a maioria deles vivia disso. Não é isso? A maioria deles vivia disso. Então, longe de ser como uma simples plantinha, um capinzinho que você vai lá, pega, que aqui a gente chama de weed. Como é que a gente chama no Brasil?
Erva daninha, né? Que não tem uma raiz funda, ela não tem raiz funda, mas cresce para todo lado. Mas você só chega lá, puxou, acabou. Tem crente que é assim, puxou, morreu. Se puxar, morre. Né? Não, Paulo diz que nós temos que estar enraizados, como uma árvore. Lá na minha terra tem muita figueira, tanto que tem um parque lá que se chama Parque Figueiral, de tanta figueira que tem. Se juntar 3 homens grandes, o Bruno, por exemplo, 2 metros de altura, o Carlinho, 1,90, e mais, deixa eu ver um grande aí, quem é? O Jean, talvez, que é outro grande. Se juntar os 3, dá a mão assim, eles não conseguem abraçar a árvore, de tão grande que ela é, não conseguem abraçar o tronco da árvore. Agora você imagina a raiz dessa árvore. Imagine se é qualquer vento que derruba essa árvore. Imagina se é qualquer tapinha que vai derrubar essa árvore. Não é. Ou seja, é isso que Paulo está falando. Que a nossa fé precisa estar enraizada. Do mesmo jeito que vocês estão imaginando agora essa árvore, a nossa fé tem que estar enraizada em Cristo. É assim que tem que estar a nossa fé. Enraizada. Ele também fala que tem que estar edificada. Quem aqui já trabalhou na obra? Você vai construir uma parede. Você põe lá 2 pedaços de tijolo, um pouquinho de cimento e tá bom, né? Não. Tem que ter um alicerce profundo, firme, senão vai cair. Não é isso? Fale aí comigo, os obreiros. Não é, Marcos? Se for o Marcos, então, detalhista. Né, Marcos? Marcos não deixa passar um cabelinho de sapo. Não passa um cabelinho de sapo. Né? Então, essa obra... essa obra, é isso mesmo, essa obra precisa estar enraizada. Então é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, a nossa fé, essa fé que nós recebemos de Cristo, olha só, até a minha fé quem me deu foi Cristo. Até a minha fé quem me deu foi Cristo. Essa fé que nós recebemos de Cristo, ela tem que estar como enraizada e edificada em quem? Nele. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Será que as nossas raízes estão realmente firmadas em Cristo? Será que a nossa fundação está realmente firmada em Cristo? Será que nós temos construído a nossa casa sobre a rocha? Ou será que nós temos construído a nossa casa sobre a areia? Tem uma musiquinha bem antiga sobre isso, já lembra? Lembra da musiquinha? Essa é velha, hein? Quem lembra? É essa mesmo. Construiu a sua casa sobre areia, e veio a tempestade, a chuva caiu, o vento soprou, e a casa desmoronou. O homem construiu a sua casa sobre a rocha, a chuva caiu, o vento soprou, e a casa permaneceu. Onde você tem construído a sua casa? Onde você tem firmado a sua fé? É na rocha? É na rocha que é Cristo? Precisa ser, em nome de Jesus. Edificados na rocha que é Cristo. Vamos lá, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Lembra? Fecha para mim essa janela aí, por favor, Carlos. Esse som está vindo de fora lá, está atrapalhando. Uma das coisas que Paulo estava combatendo na igreja, era a heresia dos gnósticos. Lembra? Heresia dos gnósticos, estou falando isso toda semana, você precisa se lembrar disso, ok? Esse ensinamento era cheio de misticismo, eles diziam inclusive que o povo tinha que adorar os anjos e tudo mais, porque adorar só a Cristo não era meio que suficiente. Tá bom, obrigado. Não era suficiente, tinha que ter algo mais. Sempre tem que ter algo mais. Não parece muito com a teologia que está sendo pregada hoje por aí? Sempre tem que ter algo mais. Ok? Então esse misticismo, como eu falei no começo, tem adentrado as igrejas. Paulo está falando, olha, isso são filosofias vãs e enganosas. Cuidado com essas coisas, ok? Como eu já disse, eles não negavam a Cristo diretamente, mas eles diziam que Cristo pode até ser um profeta, um homem bom, mas ele não é o ungido de Deus.
Por quê? Porque na cabeça deles era tudo espiritual, e ainda tinha essa: o que vale é o meu espírito, então com o meu corpo eu faço o que eu quiser. Eu posso prostituir, eu posso usar droga, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, porque o meu corpo vai perecer e aqui vai ficar, o que importa é meu espírito que vai subir. Isso eles diziam. Testemunho? Não precisa, viu gente? Está tudo beleza. Está salvo, não precisa dar testemunho, não precisa dar bons frutos, não precisa nada. Vai para o céu direitinho. É assim que eles pensavam. E Paulo está refutando esse tipo de ensinamento aqui. Ok? Então eles baseavam também essa salvação na tradição humana. Era uma mescla de várias crenças. Lembra quando eu disse lá no primeiro estudo na Carta aos Colossenses sobre ecumenismo? O ecumenismo é um perigo. Ok? O ecumenismo está se infiltrando na igreja cada vez mais. Ok? O esoterismo está se infiltrando na igreja cada vez mais. Ok? Um dia eu cheguei... eu vou ter que contar essa. Um dia eu cheguei para uma irmã e ela me perguntou assim, faz um tempinho já, aqui na igreja, Cliff Oak Church, aqui tudo acontece, né? Aqui na igreja, ou já aconteceu, pasmem, a irmã me perguntou assim, pastor, quando você faz aniversário? Aí eu falei, fevereiro. Ah, não acredito, pastor. Falei, o que, irmã? Eu também. Falei, que legal, que dia? Aí eu, dia 6, e ela? Dia, sei lá, 4, perto do meu aniversário. Pastor, então quer dizer que nós dois somos de aquário. Eu falei, irmã, que bom. Que bom. Onde você aprendeu isso? Não, eu leio o horóscopo. Todo dia, você não lê não, pastor? Nossa, isso é uma benção. Gente, faça-me o favor. Faça-me o favor. Eu tive que levar na esportiva, né? Fazer o quê? Falei, tá bom, irmã. Aquário. Aquário. É isso aí. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Está lendo horóscopo. Você lê a Bíblia, irmã? Prefiro horóscopo. É isso aí. Buscando filosofias vãs. Filosofias vãs. Ok? Então, cuidado. Cuidado. E aí Paulo então começa uma defesa propriamente dita na fé. Ok? Paulo então destaca 3 coisas importantíssimas para lutar contra esses erros na igreja. 3 coisas importantíssimas. Primeiro, 2:9. Pois Cristo habita corporalmente em toda a plenitude, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Ter certeza, primeira coisa, ter certeza, ter reconhecimento ou conhecimento correto de quem Cristo é. Quem é Cristo para você? Uma marionete? Que você fala e ele faz? Que você mexe os dedinhos e ele faz o que você quer? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para mim? Que tem que fazer as minhas vontades, senão eu fico bravo com ele? Quem é Cristo para mim? É o meu Senhor de verdade? O que é servir a Cristo, e agora eu estou falando na igreja? É fazer segundo a minha vontade, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, com as pessoas que eu gosto? É isso que é Cristo para mim? Se for, aconselho a pensar de novo. O apóstolo Paulo diz que ele é a manifestação de toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo não é apenas um dos que pode nos levar a Deus. Cristo é o único que pode nos levar a Deus. Ele é o único que pode nos levar. Aliás, Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele diz acerca de si mesmo: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele diz acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz acerca de si mesmo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele, somente Ele.
Acompanhando os estudos que eu tenho feito, eu tenho lido também um comentário bíblico de William Hendrickson. Comentário bíblico excelente. E eu gostaria de citar para vocês uma frase que ele escreveu acerca, especialmente desse versículo que eu acabei de ler. Dado que toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo, não existe nada, absolutamente nada, que justifique nenhuma necessidade de buscar em outro lugar ajuda, salvação ou perfeição espiritual. Em Cristo, nós possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, seja nessa vida, seja na vindoura. Em Cristo está a fonte de todas as bênçãos, seja nessa vida, seja na vindoura. Capítulo 2, verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de tudo, cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O lugar de Cristo, não somente na igreja, mas em todos os lugares. Cabeça da igreja. E não só da igreja, mas de todo poder e autoridade. Ou seja, ele está acima de qualquer anjo, de qualquer demônio, de todo poder, de toda potestade, de todas as coisas. Cristo está acima dessas coisas. Esse é o Cristo que eu e você servimos. O Todo-Poderoso, gente. Pare de buscar em outras coisas, em outros lugares, em outros horóscopos, misericórdia. Pare, que em Cristo está todo o poder, está toda a plenitude, todas as coisas. Não nos tornaremos mais crentes ou mais espirituais com esse tipo de experiência mística, entende? Não é misticismo, não é as ciências ocultas, nem a religiosidade que vai nos tornar mais parecidos com Cristo, que vai nos tornar mais espirituais. Não é isso que nos torna mais espirituais. Nos tornaremos mais crentes quando entendermos essas verdades que acabamos de ler em nossas vidas e quando entendermos que a cada dia precisamos ser mais parecidos com o nosso Mestre. Então, aí sim, a cada dia eu me torno mais espiritual. A cada dia eu me torno mais crente. É um dia depois do outro. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E assim nós caminhamos. Isso é ser espiritual. Hoje está sendo pregado, está sendo ensinado uma falta de espiritualidade. Eu sou espiritual aqui e amanhã eu não sou mais. Aqui na igreja eu louvo a Deus, ergo o braço, rodopio, pego cadeira, jogo, falo língua estranha e amanhã eu estou enganando, mentindo, fazendo as coisas erradas. Isso é espiritualidade? Isso é charlatanismo. Diga-se de passagem. Então, viver em plenitude de espírito não é isso. Viver em plenitude de espírito é ter comunhão com o seu Deus através da oração e da meditação na palavra, no estudo da palavra dele. Você quer saber o que Deus quer falar para você? Não procure um profeta, não, procure a Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para você? Não procure no horóscopo, não, procure na Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para você amanhã? Eu vou dizer o que Deus tem para você amanhã. Viva hoje como se Ele fosse voltar amanhã. É isso que Cristo tem para nós amanhã. Nós precisamos viver hoje como se Ele fosse voltar. Amanhã não, voltar hoje. E se Ele voltasse hoje? E se Ele voltasse hoje? Estaríamos nós verdadeiramente prontos para subirmos, para sermos levados pelo nosso Senhor? Isso é ser espiritual. É viver com a expectativa de que Ele vai cumprir a promessa, a última promessa que Ele nos deixou. Eu vou, mas eu volto. E eu volto para te buscar, minha igreja. Eu volto para te buscar, minha igreja. Então estejamos prontos para isso. Ok? Paulo, então, de novo, acaba com toda essa argumentação dizendo: Cristo é o cabeça,
Em Cristo está toda a plenitude, em Cristo Deus habita plenamente, e em Cristo somos aperfeiçoados. Cristo está acima de todo ser, seja ele terreno, seja ele angelical, seja ele potestade, seja o que for. Seja o que for, Ele está acima de todas as coisas. E também Paulo fala acerca do legalismo, da religiosidade, ligado ao grande número de judeus ali convertidos. Esses judeus então, eles começavam a dizer o seguinte: olha, então, passou do gnosticismo e agora vem os judaizantes. Os judaizantes dizem o seguinte: olha, Cristo, ok, aceitei a Cristo, entendi, ok, mas para você ter uma aliança com Deus de verdade, Cristo não basta, tem que ser circuncidado também. Começaram a falar isso na igreja. Verso 11 do capítulo 2. Nele também vocês foram circuncidados para uma circuncisão feita não por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que isso quer dizer? Quando Paulo diz que eles foram circuncidados, que nós fomos circuncidados em Cristo, ele está dizendo o seguinte: circuncisão não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. A circuncisão que eu recebi foi interna e não essa externa como vocês estão falando que tem que ter. Não é um corte no seu crepúsculo, crepúsculo? É, né? Prepúcio, desculpa. No seu prepúcio que vai te tornar mais crente ou não crente. Não é um corte que vai fazer isso, mas é uma transformação interna, uma transformação de mente, uma transformação de coração, uma transformação total do Leandro. Não é um corte, não é uma mini cirurgia que vai te fazer mais crente. É isso que Paulo está dizendo, ok? Em Cristo nós temos uma nova aliança. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos celebrar, inclusive, essa nova aliança. Ok? Em Cristo nós temos a nova aliança, ou seja, em Cristo, Cristo ele não exige uma mudança física, mas uma mudança interna. Cristo não fala para você: olha, para ser meu seguidor, tem que emagrecer um pouquinho, viu? Tem que engordar um pouquinho, está muito magrinho. Deixa o cabelo crescer, corta o cabelo, fica careca. Não. Cresce a barba, tira a barba. Não. Veste essa roupa, veste aquela outra roupa. Esse sapato, aquele sapato pode, esse não pode. Batom pode, isso não pode. Cílios pode, esse aqui não pode. Não, não é isso. Ele não está falando de mudança externa. Porque ele enxerga, ele vê aqui dentro. Tem muita gente vestidinho bonitinho, engravatado, barbinha feita, cabelinho com gel, que é literalmente por fora bela viola e por dentro pão bolorento, que nós dizemos. Ok? Então não é essa. É claro que nós mudamos muitas coisas, muitas atitudes que nós tomaríamos, muitas coisas que nós falaríamos, muitas coisas que fazíamos, nós mudamos por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Entende? Cristo é a causa da mudança e não a mudança a causa de Cristo, entende? Fé em Cristo, por causa da fé em Cristo é que nós mudamos, e não o contrário. É por causa da fé que nós mudamos. Então em Cristo temos uma nova aliança. É a circuncisão de todo o corpo, físico e espiritual. Verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Paulo então usa a ilustração do batismo. Qual é a ilustração do batismo para o crente? Você mergulha todo o seu corpo, ou seja, como se você estivesse sendo sepultado. Uma vez que você sobe de novo, você está ressuscitando com Cristo, não é isso? O velho homem está morrendo e o novo homem está ressuscitando. Então Paulo usa essa ilustração, ok? Do batismo para lembrar que quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos com Ele. Ok? Então, uma vez longe de Cristo estávamos mortos, mas hoje em Cristo somos ressurretos com Ele. Essa é a intenção de Paulo. Gente, longe de Cristo, você não precisa morrer, você já está morto. Longe de Cristo,
Você não precisa morrer, você já nasceu morto. Você está passando um tempo aqui somente. Agora em Cristo, nós somos ressurretos. Em Cristo nós teremos vida eterna. Em Cristo nós temos vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. O verso 13, a parte B, diz que Deus nos vivificou com Cristo, Ele nos perdoou de todas as transgressões. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. O perdão de Deus em Cristo é gratuito, é graça. É graça para nós. Esse perdão não foi de graça para Cristo, mas é graça para nós. Cristo não havia, ele não precisava morrer, porque ele não tinha pecado, mas ele se fez morte, ele se entregou na cruz, ele morreu para que eu e você fôssemos salvos. Esse é o Cristo que nós servimos, aquele que se entregou, aquele que se entregou. Lembra que o ladrão falou para ele na cruz? Você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. E aproveita e salva nós aqui também. E o diabo tentando ele? Atira daí, transforma pedra em pão aí. Ele poderia ter feito? Com certeza. Com certeza. Fez até mais. Ressuscitou morto, deu visão a quem não enxergava, fez andar o aleijado. Como é que... Fazer pão de pedra. Faz assim, ó. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E nele temos perdão. E Colossenses 2,14 continua, dizendo... E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Cancelamento total da dívida. A lei que atuava em nós, a lei que atuava no povo, ela era simplesmente impossível de ser cumprida. Então a lei, ela atuava contra nós. A lei atuava contra o povo, porque era simplesmente impossível de ser cumprida. Toda ela. Mas Cristo cumpriu toda a lei. É por isso que nele nós somos livres da culpa da lei, porque ele cumpriu toda a lei, para que nós pudéssemos ser livres. Isso é ser verdadeiramente livre em Cristo. Eu sou livre para pecar, mas eu escolho não pecar, entende? Eu sou livre para fazer errado, mas eu escolho não fazer errado. Isso é ser livre em Cristo. É livre da lei, porque em Cristo, que cumpriu toda a lei, me tornou livre. Livre das amarras de Satanás, livre da condenação do pecado. Eu sou livre em Cristo Jesus. Agora estamos debaixo da graça. Paulo termina então o argumento dos versos 16 a 23. E agora eu gostaria de ler. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Olha se não é isso que acontece. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, não se submetem às regras
Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Resumindo, não pode, não faz, não isso, não aquilo outro. Não tem valor nenhum, a não ser que você esteja enraizado em Cristo. Em Cristo. Irmãos, amigos, amigas, acordem. Acordou? Então vamos começar de novo. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma vez por todas saber em quem ou em que não, é em quem mesmo, ok? Está a nossa fé, em Cristo Jesus. Se nossa fé estiver em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa que não seja Cristo, estamos errados. Não existe nada mais perigoso do que frequentarmos a igreja a vida inteira e não entendermos corretamente a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Não existe nada mais perigoso do que isso. Nós precisamos entender, nós precisamos obedecer, nós precisamos viver. Ordem e firmeza, no lugar certo, com o fundamento certo. Conversão não é mudar de religião ou passar a viver uma religião. Isso não é conversão. Conversão é transformação de mente. O que mais temos visto hoje em dia é gente convencida e não convertida. Convencida que Cristo é bom, convencida que é legal ir à igreja, convencida que é legal fazer parte de um grupo de pessoas, convencida disso, convencida daquilo outro, mas o seu coração, a sua mente não são convertidos ao Cristo que foi pregado na cruz. Então vamos tomar cuidado com isso. Hoje se mede a espiritualidade das pessoas em várias outras coisas, menos no conhecimento de Cristo. A verdade é que nós precisamos nos livrar dos ismos. É um tal de ismo para cá, ismo para lá. Tem fanatismo também. Lembra dos ismos? Eu não vou ficar citando ismo aqui não, porque tem muito ismo para citar. Precisamos livrar desses ismos. Muitas vezes até do cristianismo, porque tem gente que vive um cristianismo falso. Nós precisamos nos livrar dos ismos. Inclusive do paganismo, que é o que muita gente tem feito dentro da igreja, do espiritismo ou do espiritualismo que está sendo pregado hoje. E também precisamos nos livrar do mundanismo. E precisamos nos apegar a Cristo. Somente assim, só assim, seremos capazes de combater, não somente na igreja, mas também em todos os lugares, falácias mundanas, é o que Paulo diz, falácias mundanas. Lembra o que eu disse a semana passada? Tome cuidado com, está tudo bem, não faz mal nenhum. Olha, vamos tentar, vamos fazer alguma coisinha diferente aqui, vamos experimentar algo diferente. O que você quer experimentar mais do que Cristo? O que você quer? Onde é que você vai buscar mais conhecimento de Cristo a não ser na palavra dele? Onde é que nós vamos encontrar? Em nenhum lugar. Não vai encontrar. Aqui está o nosso manual de fé e prática. Nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Eu falei isso com alguém essa semana. Quando você não souber o que fazer, pergunte: o que Cristo faria? O que Cristo faria nessa situação? Aí você não vai saber responder, né? Você vai na Bíblia que você acha que ele faria. Vai na Bíblia que você acha. O que Cristo faria na minha situação? O que Cristo iria dizer? Como Cristo iria se comportar? Se eu fizesse, será que Cristo faria isso que eu fiz? Pergunta isso para você ver uma coisa. Você vai pedir para morrer na hora. Senhor, me leva logo esse pobre pecador que já não dá mais.
Começa a praticar isso para você ver uma coisa. Eu não estou dizendo que nós temos que almejar essa perfeição de Cristo, até porque mesmo que você almeje, você não vai conseguir. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que cada vez mais nos tornarmos parecidos com nosso Mestre. E que o Senhor nos abençoe e nos capacite a isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então agora nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. Antes disso eu vou fazer uma oração, e aí vocês podem encerrar aí, ok? Vamos levantar para a gente orar junto? Pai Santo, mais uma vez, nós queremos nos humilhar diante do Teu poder, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, Senhor Deus, em reconhecimento que sem Ti nada somos. Nós não podemos nada se não for por Ti, Senhor. Senhor, nós somos carecidos da Tua misericórdia, da Tua graça, todos os dias das nossas vidas, e também do Teu poder que atua em nós. Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, nos ajude a nos afastarmos do mal. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria, a termos discernimento diante de tudo que está ao nosso redor. Ajude-nos, Senhor, a fugir, literalmente, da aparência do mal em nossas vidas. Que possamos viver com sabedoria que vem do alto. Que possamos viver, Senhor Deus, com a ajuda que vem do alto. Que nós possamos todos os dias buscar isso, Senhor, para as nossas vidas. E aí sim, com certeza seremos mais que vencedores. Senhor, que a nossa fé esteja alicerçada, esteja edificada, esteja enraizada no nosso Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, nós oramos. Nós Te pedimos, encarecidos. Nós queremos, Senhor, por mais falhos que nós somos, por mais fracos que nós somos, nós queremos sim, sermos mais parecidos contigo. Nos ajude, eu oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, irmãos, nós